Eu me lembro de uma passagem do meu filho, e um dia ele disse assim pra mim: mãe, open a porta. Olha que coisa linda. É o cérebro bilíngue em ação. Ele vai e pega uma palavrinha aqui dessa gaveta que ele conhece, e aí você vê como tá nascendo de forma natural. Eu nunca tinha saído do Brasil na vida e eu fiz o meu intercâmbio durante a graduação pro Canadá. E ali eu me transformei, eu olhei pro mundo e falei, uau. Em alguns momentos as pessoas podem fazer já a conexão. Internacionalização em inglês é muito mais. Um programa bilíngue, atualmente, você não aprende a língua. Essa língua ela é uma língua adicional porque ela expande sua capacidade de comunicação, de expressão. Eles perguntam muito assim para mim, os alunos, né? Professora, o que eu preciso fazer para ser aprovado em uma universidade internacional? Como o brasileiro também não sabe que ele pode estudar fora. Pode ser um papel fundamental da escola trazer essa informação, olha, você pode. Qual a melhor forma do gestor escolar incluir esse processo de internacionalização na sua unidade? Tem muita coisa que dá para trazer sem custo nenhum, assim. Fazer uma feira de universidade na sua escola e convidar universidades estrangeiras já é botar ali uma fagulha naquela fogueira daquele aluno. Eu já vi aluno ir por uma semana para um curso lá no QSAE na NASA e resolver um problema que os cientistas não tinham resolvido. O fluxo do conhecimento com a internacionalização, gente, ele transcende, né? Ele cruza as fronteiras. E a gente faz o conhecimento chegar em todo lugar. Então, o que estava sendo desenvolvido lá pode aplicar aqui, o que está sendo desenvolvido aqui pode aplicar lá. De forma muito altruísta, a internacionalização é fundamental para a resolução de problemas do mundo, assim. Interculturalidade, fluxo de conhecimento, a internacionalização é urgente e fundamental. E natural, quase inevitável nesse momento do mundo. Boa noite, estamos começando mais um MesaCast. É uma alegria estar participando hoje aqui desse encontro para falar sobre um tema extremamente importante. Um tema relevante, um tema que está atualmente sendo muito debatido no cenário educacional, que é o tema internacionalização e bilinguismo, muito além do idioma. Eu sou Joana Vena, sou gerente de internacionalização da Rede Inspira. Sou bacharel em Relações Internacionais, mestre e doutoranda em Educação e estou muito bem acompanhada hoje aqui. Estou com a Beatriz Alvarenga e com a Virgínia Garcia. Vou pedir que se apresentem também. Boa noite, Bia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Virgínia, boa noite todo mundo. Meu nome é Beatriz, eu trabalho aqui como coordenadora de counseling na Inspira. Eu atendo todas as escolas da rede. Eu fiz Relações Internacionais também. Olha a minha colega. Pois, eu não sabia. Eu fiz também Relações Internacionais aqui na UF, na Federal Fluminense. Fui fazer mestrado de Internacionalização do Ensino Superior na Universidade do Porto, em Portugal. E durante a graduação eu fiz um intercâmbio no Canadá, que foi, em algum momento a gente vai achar espaço aí para contar, mas foi o que me trouxe para essa carreira que eu trabalho hoje. Maravilha. Olá, Virgínia, boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Virgínia Garcia, como todo mundo já sabe. Eu tenho uma longa carreira, né? Então eu vou abreviar um pouco as experiências profissionais que eu tenho, as mais relevantes, né? Então eu originalmente sou formada em filosofia, eu tenho mestrado na Grã-Bretanha, na área de negócios de inglês, na Universidade de Reading, também tenho uma formação na Universidade de Cambridge, né? E mais recentemente, vou pular alguns aí, tenho 2 MBAs, um em Publishing, Book Publishing, e outro numa escola de negócios, a Henley Management School, que é também na Grã-Bretanha, né? E recentemente eu fiz um curso de produto, né, de Chief Product Officer no MIT, né, até o ano passado, que foi uma experiência maravilhosa. Então, na verdade, eu trabalho com estratégias educacionais, é o que eu gosto de trabalhar. Trabalho bastante também com editorial, com a parte de desenvolvimento de produto. Tenho uma experiência muito interessante na área de educação bilíngue, aprendizagem bilíngue, né? E inovação, que eu acho que é central para todos nós, né? Agora e sempre olhando para frente, para que a gente possa dar continuidade a esse nosso negócio.
Maravilha, com certeza. Estou muito bem acompanhada, né? Acho que a gente está aqui hoje com um tema extremamente importante, um tema que vem sido falado e discutido muito, né? Que é a internacionalização e o bilinguismo. E a gente sabe, gente, quando a gente fala em bilinguismo, né, que hoje em dia existem várias formas, né? As escolas têm trabalhado com diferentes formatos de bilinguismo, né? Seja um programa bilíngue, seja uma escola efetivamente bilíngue, seja uma carga horária estendida, uma carga horária ampliada. Existem vários formatos e cada escola aplica, desenvolve um formato de alguma maneira que atenda da melhor forma o seu alunado, né, o seu público. Mas isso gera em alguns momentos um pouco de dúvidas, né, junto às famílias e ao público em geral. Qual a diferença? O que a gente sabe e que aí não restam dúvidas é que o inglês não é mais diferencial, é que o inglês hoje é pré-requisito. Uma formação bilíngue, ela é fundamental para que o aluno viva nessa sociedade globalizada, se prepare para essa sociedade cada vez mais interconectada e globalizada. E sim, é responsabilidade do educador preparar esse estudante para que ele tenha o inglês fluente, né, para que ele alcance o domínio dessa língua franca, que é uma língua que possibilita a comunicação com o mundo. Mas essas diferentes formas, né, da preparação com relação à língua inglesa, elas são muito variadas e, como eu disse, geram algumas dúvidas. E aí eu queria iniciar o nosso bate-papo por esse tema, né? Onde está a diferença, né? Qual é a diferença de um programa bilíngue, que a gente sabe que vai trabalhar a língua inglesa, mas não necessariamente com um currículo internacional, para uma escola bilíngue ou para uma escola com uma carga horária estendida de inglês. São coisas bem diferentes e os pais, né, as famílias, as escolas, os gestores precisam entender, né, aonde estão essas diferenças para que façam suas escolhas de maneira muito consciente, né, e entendendo esse processo. Então, queria começar o nosso bate-papo por aí. Tá. Na verdade, nós temos 3 tipos, né? Quando a gente fala do conceito da educação bilíngue, nós temos a escola internacional, né, que é a escola americana, a escola britânica, a escola alemã, etc. Que essa daí, ela realmente trabalha com o currículo internacional, o currículo de onde ela vem, né? Sim. Então, essa daí, ela é completamente... Porque esse aluno, ou a grandíssima maioria deles, vai fazer a universidade fora. Sim. Vai fazer naquele país. Sim. Estudo na escola alemã porque eu vou fazer a universidade na Alemanha e por aí vai. Então, é um currículo muito ligado, né, ao currículo daquele país. Existe a escola bilíngue, que nem sempre ela tem um currículo internacional. Existem escolas bilíngues de alta qualidade, que elas têm um currículo brasileiro, Sim. né? Não necessariamente um currículo internacional, algumas sim. Contudo, sempre tem a BNCC e a relação, a ligação com a BNCC, porque esse aluno ele não vai fazer universidade necessariamente lá fora. Depois a gente fala da internacionalização, né? Mas, na verdade, ele pode vir a fazer o Enem, ele pode vir a fazer vestibular, etc, etc. E tem o programa bilíngue. E aí há programas bilíngues e programas bilíngues, como você mesmo falou. Inglês um pouco, número de horas estendida, o programa bilíngue, né, de qualidade de valor é aquele que observa determinados aspectos. Que aspectos são esses, né? O desenvolvimento é uma abordagem metodológica, então você vai ter aspectos como os 4 pilares da educação da Unesco, você tem o CLIO, que é o Content and Language Integrated Learning, você tem os projetos, né? Aprendizagem por meio de projeto, o Inquiry-Based Learning, ou seja, você tem o desenvolvimento de habilidades, de competências socioemocionais, que vai justamente preparar esse aluno que, se no futuro ele quiser ou ele puder, ou a família assim desejar e puder, ele vai para uma internacionalização. Tem aspectos da educação para a cidadania global. Então, um programa bilíngue,
não vou nem falar de qualidade, porque qualidade é um termo um pouco amplo e muitas vezes vazio, mas um que se propõe realmente a preparar e desenvolver esse aluno como um cidadão global, ele vai observar todos esses aspectos, porque como você mesma disse, né, só para finalizar, atualmente você não aprende a língua, né? Essa língua ela é uma língua adicional porque ela expande sua capacidade de comunicação, de expressão. Então, na verdade, você aprende por meio da língua para desenvolver todas essas competências e até algumas outras que foram mencionadas aqui, principalmente essa aprendizagem por meio de projetos, etc, etc. E, atualmente, o uso da tecnologia inteligente. Então, é por aí que vai, e essas são as diferenças que a família tem que ter um conhecimento muito grande para ela poder decidir conscientemente aonde ela vai colocar, em que escola ela vai colocar, matricular seu filho, sua filha. Exatamente, essa aproximação da família, da escola é algo fundamental, né? A gente precisa que a família esteja dentro da escola e participe ativamente mesmo dessa comunidade escolar, né? E assim, o que você traz, Virgínia, eu acho que ajuda muito aí as famílias a entenderem essa diferença. Quando a gente fala em bilinguismo, né, em um currículo, em uma proposta bilíngue, a gente não está trabalhando apenas a língua como fim, ou seja, o objetivo final daquele aprendizado é aprender a língua apenas. O verbo to be, o vocabulário, não. A língua é o meio, né? O meio pelo qual o aluno vai alcançar um conhecimento, que pode ser um conhecimento de science, né, de ciências, de global perspectives, de mathematics. Então, um conhecimento que está sendo ministrado através daquela língua, Exatamente, né, vai fazer com que aquele estudante adquira essa língua, vai fazer com que ele adquira esse conhecimento. Então, isso é uma estratégia que as famílias podem usar para entender. A língua está sendo trabalhada apenas como língua estrangeira, né? A finalidade é aprender as habilidades linguísticas, o speaking, o listening, o reading, ou existe um conteúdo proposto. No momento que existe o conteúdo, a gente vê que é o bilinguismo e não apenas uma carga horária estendida de inglês. exato. Né? Eu acho que esse formato nos ajuda. E um ponto importante que você traz, Virgínia, quando fala sobre as habilidades que são construídas nesse currículo bilíngue. E essas habilidades, elas vão preparar esse aluno, né, para ampliar esse repertório, preparar esse estudante para quando ele chegar lá na frente ele aplicar para uma universidade internacional, né? Ele pensar em fazer um intercâmbio, ele realmente sai desse formato mais, né, local, preso ali às realidades exclusivamente da cidade do país e passa a se enxergar um cidadão global. E o que é que você acha, Bia, dessa construção, né? A importância desse estudante que vive num currículo bilíngue, que vivenciou, né, dentro da escola um currículo bilíngue, como que ele chega e como que ele tem diferenciais num processo de aplicação para uma universidade do que um estudante que, porventura, não tenha vivenciado isso na escola? Perfeito. Então, a candidatura para uma universidade estrangeira, ela vai olhar para o aluno não é uma prova, né? Quando a gente vai estudar fora, a gente não faz um Enem. A gente é avaliado holisticamente, é o que eles chamam. Que quer dizer que a gente olha para o aluno 360 graus, a gente olha para todos os aspectos daquele estudante. Então, a gente não vai olhar só porque como ele se comporta em sala, como ele se comporta nas notas acadêmicas dele, mas quando você fala de projetos, quando você fala de um cidadão global, o que esse aluno é dentro desse mundo? O que ele se propõe a ser enquanto cidadão? Isso vai ser super importante para a universidade. Então, além, evidentemente, do básico, que é o idioma, ele ter essas reflexões e desenvolver essas habilidades ao longo dos anos na escola é muito importante para ele chegar na hora da candidatura muito melhor preparado do que um aluno que está numa escola que não tem essa estrutura, né? Para além disso, eu acho que a escola também pode prover, para além do idioma, fomentar o pensamento global do aluno, assim. Então, para além do idioma, quando a gente fala de uma formação global, mostrar para o aluno que ele consegue ir para o exterior, que existem outras pessoas que estão indo. Então, aproximar a realidade de estudar fora desse aluno
também é muito rico. E aí pode ser trazendo professores estrangeiros para dar aula, trazendo universidades para dentro do campus, da unidade, para dentro da escola, para conversar sobre um tema, para apresentar aquele país. Então, para reduzir um pouco a distância do global que está ali no conceito da escola e tornar isso um concreto, que é, de fato, a universidade está ali, um professor estrangeiro está ali, ou o meu professor foi para fora e estudou lá fora e voltou e está me contando como foi a experiência dele, ou eu mesmo fui fazer um summer, e isso também está dentro dos currículos das escolas, também pode estar dentro do currículo das escolas, né? Eu tive uma vivência de 2 semanas no exterior. Isso tudo é muito importante para se candidatar e que precede, né, para decidir se candidatar, para ter coragem de passar por esse processo, que é um processo que nem todo brasileiro passa, na verdade a minoria passa, e que é um processo que um brasileiro que está num currículo não bilíngue, não internacionalizado, vai ter muito mais dificuldade até de pensar nessa possibilidade. Então, Perfeito, perfeito. E a gente vê como essa internacionalização ela é um processo, né? Fica claro que há uma continuidade na formação desse sujeito, né? Que ali na educação infantil começa a vivenciar um currículo bilíngue, começa a desenvolver essas habilidades que passam aí pela interculturalidade, pela capacidade de adaptação, né? E a língua, claro, mas ele vai desenvolvendo um olhar e um posicionamento no mundo diferente, que leva ele a entender que sim, eu posso aplicar para uma universidade internacional. Mas a gente sabe que essa ideia da internacionalização também é algo novo, especialmente na educação básica, né? Houve primeiro um boom na educação superior, né? As universidades começaram a buscar muito essa internacionalização através de convênios de cooperação, de intercâmbios bilaterais, o próprio Ciência Sem veio muito Fronteiras. do Ciências Sem Fronteiras, né? Com certeza. Começou lá. Começou esse incentivo nas universidades. E aí a educação básica percebeu, a gente precisa preparar esse aluno. Agora a gente tem as escolas sem fronteira. Pois é, exatamente, Virginia. Desde pequenininho, né, porque eles vão chegar lá. Então começa esse olhar, né? E como é que vocês pensam, qual a melhor forma do gestor escolar incluir esse processo de internacionalização na sua unidade, considerando aí os diferentes perfis, as diferentes escolas, entendendo que todas elas fazem parte dessa sociedade globalizada e que sim, é responsabilidade do educador preparar esse aluno para o futuro. Como que esse gestor, né, pode encontrar o melhor caminho nesse processo de internacionalização? Olha, para mim, um dos desafios, na verdade, é a capacitação e a formação do professor. Você tocou no professor e ele vai ser realmente o agente dessa mudança, né? Capacitação, eu costumo fazer a diferença entre capacitação do professor e formação do professor. A capacitação, ela é inicial, né? Então, no momento em que você capacita o professor, tanto na sua formação pedagógica como didático-pedagógica dentro da aprendizagem bilíngue, né, você prepara esse professor não só para o domínio da língua, obviamente ele tem que ter esse domínio de língua, mas também toda essa consciência daquelas habilidades e competências que nós falamos antes, né? E principalmente o que eu estou vendo se desenhar aqui é a grande necessidade de você desenvolver esse aluno, o alunado, pela cidadania, pela educação da cidadania global, que é um dos princípios da Unesco. Sim, né? sim. A Unesco já tem isso, tem essas diretrizes de como você promove isso, porque aí foi como a Bia falou, né? É você abrir a cabeça, você também mencionou, né? Porque o moto deles, né, da educação pela cidadania global, é pense globalmente e haja localmente. Perfeito. Então, se você começa por pensar o global e encontrar, trabalhar em respostas por meio de projetos para problemas ou desafios locais, você vai estar preparado também sair desse local Sim. para o global, não é? E levando daqui
o que é importante e relevante para levar para o global, porque isso é um dos aspectos da educação bilíngue. A educação bilíngue, ela tem a, difícil eu pronunciar essa palavra, interculturalidade. Exatamente. Então é assim, é de igual para igual. Isso. É a minha cultura, a sua cultura, não é? E a troca desses aspectos culturais, né? É isso. Por isso mesmo que a gente faz uma grande distinção entre a educação bilíngue, né? A educação bilíngue e o ensino de inglês como língua estrangeira. Porque o ensino de inglês como língua estrangeira é algo estrangeiro a você. E você entra como cidadão de segunda categoria. Isso. Porque você tem um nativo da língua que é mais importante do que você, porque ele não comete erros, porque isso, porque aquilo. E tudo lá é perfeito, é uma cultura superior. Aspas, aspas, vamos colocar logo essas aspas, por favor. Por favor. Né? E, na verdade, na educação bilíngue, a proposta é isso. Eu levo, porque inclusive dentro de um país mesmo, né? A cultura do Sul não é igual a nossa daqui, como a daqui não é igual a do Nordeste, Nem mesmo o sotaque. nem mesmo. Então você tem que haver essa Convivência. exato, e inter. É. A palavra intercultural, tem que ser interativo, tem que ser, né, justamente para haver essa valorização das diferentes culturas, que na verdade elas não são diferentes, elas são complementares. Excelente. E esse ponto eu acho que é o grande diferencial do currículo bilíngue, né? É fazer com que o estudante ele tenha essa capacidade de conviver com diferentes culturas sem deixar de amar e respeitar a sua própria. A ideia não é essa, né? A ideia é justamente eu respeito e amo a minha cultura, mas eu conheço e respeito a do outro também. E aí a gente sai do multicultural, que é cada um existindo no seu quadrado, na sua bolha, e vem para o intercultural. O respeito ali nessa convivência em rede. E não é assim que a gente vai acabando com os males da sociedade, a xenofobia. Isso. E a gente precisa construir isso no nosso aluno, né? Então, o currículo bilíngue, ele traz também isso. Na nossa solução bilíngue, o E+, o aluno ele encontra uma série de traços culturais diferentes, né? Onde ele vai reconhecendo, convivendo, entendendo que aquilo faz parte de um dia a dia em outro país, assim como a cultura dele também é reforçada aqui e é admirada. Então, essa competência, né, intercultural que vai construir essa cidadania global é de extrema importância. E aí, a Virginia trouxe um ponto que eu acho fantástico também, que é a questão do professor, né? E aí eu queria entrar nesse ponto. Eu costumo dizer assim, que o professor é que faz a mágica acontecer, né? A gente pode ter o currículo maravilhoso, o programa lindo, mas a mágica é dentro da sala de aula. Assim. E aí eu queria saber, o professor, Bia, nesse formato de preparar um aluno para uma universidade internacional, como que ele pode contribuir? Qual o passo a passo que a gente pode, né, já trazer até para esses professores? De que forma ele pode auxiliar esse estudante? Perfeito. Os professores eles podem auxiliar de diversas formas, né? O professor primeiro, pode se tornar uma inspiração enorme para esse aluno. Então, o que esse professor pode fazer por ele mesmo dentro da internacionalização? Como que ele se capacita? Com o apoio da escola, sem o apoio da escola, mas o que ele quer viver a internacionalização também? Então, acho que passa pelo professor viver essa internacionalização, e aí tem um gargalo, que a gente tem um número limitado de professores que viveu isso, então, mas tem aí um papel importante de inspirar esses alunos a estudarem fora também, pelo modelo deles, pela história deles, mas os professores têm um papel fundamental no sentido de que, para se candidatar para o exterior, os alunos precisam de extracurriculares, os alunos precisam de cartas de recomendação. A candidatura, ela não é, como eu disse já, ela é holística, ela olha para o todo. Então, a universidade está profundamente interessada em saber como esse aluno é dentro da escola. Então, esse professor vai poder dar oportunidade para esses alunos. Por exemplo, um professor de biologia tem um projeto no laboratório da escola. Esse professor pode engajar nesse projeto. E esse projeto pode virar um case, um caso maravilhoso para esse aluno contar quando ele fosse candidatar para a universidade no exterior. Um outro professor que vai ser a liderança, a orientação para uma Olimpíada. Então, os professores eles são ferramentas-chave na internacionalização, sem dúvida nenhuma, dentro das extracurriculares. E quando forem escrever as cartas de recomendação,
eu quando falo com os professores sobre cartas de recomendação, costumo dizer assim, parabéns. Porque esse aluno teve um monte de professor no ensino médio e ele escolheu você para recomendar ele. Então, olha que inspiração que você deu para esse aluno, olha que exemplo que você é para esse aluno. Então, primeiro de tudo, parabéns por ter sido escolhido. Mas, para além disso, como que você consegue recomendar esse aluno da melhor forma possível? Então, os professores podem ficar muito atentos ao que os alunos têm de mais único, de mais potente dentro deles e ajudar a florescer, seja pelas atividades fora de sala de aula, seja na carta de recomendação evidenciando isso para as universidades. Os professores têm um papel transversal aí. As universidades olham para esse aluno do 9º ao 3º ano, então do 9º ano à 3ª série do ensino médio. Então os professores desde o 9º ano podem diretamente estar aí. Claro que os professores anteriores vão ter papel fundamental para que ele pense, seja capaz de tudo isso, né? Mas do 9º à 3ª série, eles têm influência direta no plano de estudar fora. Então, eu acho que passa por inspiração, apoio para projetos fora de sala e como que esse professor consegue olhar para a uniqueness, para a singularidade desse aluno e passar essa singularidade para as universidades. Gostaria de fazer um comentário a esse respeito. É uma questão, para esse professor ele ter essa visão holística do aluno, o poder nessa carta, né, de referência, já apoiar quem vai avaliar lá fora essa carta e essa indicação, tem a ver com a avaliação que é feita e que na educação bilíngue, a favorita, né, a mais favorecida é a formativa. E justamente a avaliação formativa é que vai dar a esse professor essa capacidade de individualizar e conhecer melhor aquele aluno. E o professor tem que ser capacitado para isso também. Sim. É óbvio que a formativa, e obviamente agora, então, com o uso de tecnologia inteligente e inteligências artificiais e tal, né, se torna muito mais adequado. Não vou dizer que fácil, porque fácil não é, mas é mais adequado, né? Então, essa formativa, eu sei que a formativa é importante para os pais, é importante para o Ministério da Educação, é importante para tudo, Nosso né? sistema. Para o sistema educacional mundial, diga-se de passagem, e não só brasileiro. Mas a formativa e a de proficiência, né, são as duas que vão realmente injetar, né, o que é necessário para esse passo, esse grande passo, um passo de gigante, né, que é a internacionalização. E eu acrescento, eu acho que os professores têm também um potencial enorme de dar segurança para esses alunos. Sim, claro. Porque a tomada de decisão de eu quero não fazer o que todo mundo faz, que é fazer um Enem, um vestibular e estudar no Brasil, é uma tomada de decisão enorme, é um passo gigante. Exatamente. E os professores têm também aí um poder de fazer um colchão aqui e garantir que eles estão seguros nesse processo, que também é fundamental. A rede de segurança. Uma rede de segurança. Uma rede de segurança. Exato. A gente vê que a internacionalização ela é muito ampla, né? Em alguns momentos as pessoas podem fazer já a conexão. Internacionalização em inglês é muito mais. O inglês é apenas ali um pequeno É, na verdade, o braço, básico, né? é isso, a base desse processo, né? Porque é a língua franca, mas existe várias outras, né? Existem uma série de oportunidades que a escola pode trazer, inclusive as ações de internacionalização at home, né? Os eventos Sem internacionais. Não, então os gestores precisam olhar para isso, né? De que maneira eu posso trazer, considerando a realidade da minha escola, essa formação internacionalizada para dentro da minha escola. E nesse sentido tem muita ferramenta, tem muita coisa que dá para trazer sem custo nenhum, assim. Se você faz já uma feira com universidades brasileiras, dá para começar a trazer universidades estrangeiras. Tem uma série de universidades estrangeiras que têm representantes no Brasil. Sim. Então, fazer saber que você vai fazer uma feira de universidade na sua escola e convidar universidades estrangeiras já é botar ali uma fagulha naquela fogueira daquele aluno. Tem cursos, as universidades estrangeiras oferecem cursos online, gratuitos às vezes, em plataformas. Esses alunos podem começar a explorar esses cursos, até nas áreas, estou ali no ensino médio, não sei que área que eu quero, começa a fazer uma exploração de que curso eu quero, que área eu quero. Tem cursos de diversas universidades de altíssima qualidade no exterior, que são gratuitos.
que você pode entrar e fazer. Eles estão em inglês. Então, parte daí uma necessidade básica do idioma. Mas isso também não tem custo nenhum. E se a escola puder fomentar isso, apresentar isso, ou apresentar projetos, né? Aqui dentro do Go Global, a gente oferece o Global Counseling, que é um projeto que prepara o aluno desde o 9º ano. Então, apresentar isso também aos alunos, ofertar esse projeto para os alunos, é completamente gratuito. A gente vai nas escolas, a gente fala com os alunos, apresenta as oportunidades. Tem uma coisa de desmistificar também que estudar fora é sempre caro. É sempre muito custoso estudar fora. Todo mundo não tem dinheiro para estudar fora, porque é sempre muito custoso. E né, assim, é inevitável dizer que o câmbio não favorece o real historicamente de jeito nenhum. Mas existem as bolsas. Mas existem muitas bolsas. E como que a gente apresenta essas bolsas também? Não tem custo apresentar bolsa de estudos, mostrar os summer camps, os cursos de verão. Cursos de verão com bolsa também, tem diversos cursos de verão com bolsa. Então, passa por uma orientação também mais transversal do aluno, que, claro, a escola poderia fazer, mas se a escola não tiver as ferramentas necessárias, a Mais tem, o Go Global tem ferramentas para dar suporte para isso, e não tem custo. A princípio, tem muita coisa que dá para fazer de início, que não vai ter custo operacional, que não vai precisar de investimento necessariamente, que precisa de uma mente aberta, de disponibilidade e de entender o valor da internacionalização. E de que os gestores busquem, né, por essas soluções, encontrar esse formato. E, inclusive, né, tudo isso, o somatório de tudo isso que está sendo dito, gera um diferencial para a escola que impacta justamente no plano de negócios da escola. Completamente. Né? Porque isso daí é que gera aquele diferencial, é isso que o gestor tem que entender. É aí que a minha escola vai ser diferente daquela escola que está ao lado, porque eu estou oferecendo mais. Sim, Né? exatamente. E aí dá também a família os dados e a informação, né, o insumo para ela tomar a decisão da matrícula naquela escola que tem aquele diferencial, que é uma escola preparada. Exato. Né? Né? E quando a escola começa a aprofundar esse olhar para a internacionalização, várias outras oportunidades começam a aparecer. Né? Os currículos internacionais, e hoje a gente tem muitos deles. Né? A gente tem o currículo IB, o International Baccalaureate, a gente tem os currículos de Cambridge, o Cambridge International School, o AP. Então, também existe, né, a necessidade de se olhar para esse nível da internacionalização, que já vai considerar também um currículo internacional pensado fora, que é trabalhado através da língua inglesa e que vem com a chancela desse provedor internacional. Mas muitas vezes, e eu já tive a oportunidade de participar do processo de internacionalização em algumas escolas, os gestores perguntam assim: eu não quero perder o DNA da minha escola. Né? E isso é algo extremamente importante. A construção daquela escola, né? A história, o que foi construído e plantado ali não pode ser perdido. A internacionalização ela não vem para anular o que já está sendo construído, né? O que já foi construído. Ela vem para ampliar esse olhar. Eu participei uma vez de uma reunião de pais, né? E quando a gente foi falar do processo de internacionalização, uma família, né? Um pai levantou a mão e disse: mas a escola vai deixar de ser brasileira? De jeito nenhum, né? A gente continua sendo uma escola brasileira, mas amplia a internacionalização, trazendo essas oportunidades. E esse é uma pergunta, né, que os gestores também fazem muito. Como não perder a identidade da minha escola, trazendo essas soluções de fora? Né? Como cultivar ainda o DNA da escola, o histórico, de maneira sólida, que é o que as famílias também querem e confiam, mas sem deixar de lado a necessidade de formar um cidadão global, de formar um aluno com um nível de proficiência, né? Onde está o segredo para conseguir unir o equilíbrio, né, dessas duas esferas? Para mim é a BNCC, né? No momento em que tanto o pedagógico da escola esteja alinhado com a BNCC, e falando aqui do ponto de vista do programa bilíngue, né?
se o programa bilíngue tem que ter um currículo, porque o programa bilíngue não é material escolar, didático, né? Ele é maior, né? Ele é um programa. Então, um programa ele tem muito mais, como, por exemplo, nós estamos dizendo, estudar somente inglês é que nem commodity, né? Inglês já virou commodity. Então, você tem que ir além do inglês. Na mesma medida, o currículo do programa bilíngue ele tem que estar alinhado com o planejamento pedagógico da escola, assim como os dois têm que andar lado a lado com a BNCC. Nós temos a BNCC e todos temos que observar a BNCC. Então, nós não vamos sair do prumo. Nós vamos ampliar isso, como você mesma falou. É ampliar, né? Porque nós temos que ver essa língua, seja inglês, seja qualquer outra, né? Não como uma língua estrangeira ou como uma segunda língua. É como uma língua maior. Uma língua que vai nos ajudar, como eu já disse antes, na comunicação e na expressão pessoal de cada um de nós, buscando algo mais, alguma coisa mais que, sem dúvida nenhuma, a internacionalização, ela entra bem. Isso nós estamos dizendo que é intercultural, nós não podemos dizer que nós vamos abandonar a nossa cultura para, né, sermos um cidadão de segunda categoria em outra cultura. Sim. Não é? Sim. De forma nenhuma. Não, e eu acrescentaria que a escola, quando decide ir para um currículo, para um programa bilíngue internacional, seja o caminho que ele optar, todo mundo que está ali dentro segue sendo brasileiro. Sim. E aquilo não é uma fronteira, o muro da escola não é uma fronteira. Aquela escola está inserida na sociedade brasileira, na realidade brasileira, na história brasileira. Eles vão continuar discutindo e criticando e se baseando na história brasileira, na geografia brasileira, da perspectiva do Brasil. Eles têm que agir localmente, né? Eles estão no Brasil e isso não se nega em hora nenhuma. Então, Não é o ou, né? É o i. é o E. É o i. Exatamente. É a gente somar e a gente somar. preparar esse aluno para essa sociedade globalizada, porque é o que ele vai encontrar. E ele precisa se posicionar, se sentir como um sujeito ativo no mundo, que pode também, né, ter a sua voz ativa e trazer essas soluções também pensadas a nível global para o local. Exatamente. E aí um ponto que eu queria trazer também aqui para a nossa roda de conversa, e aí pensando agora um pouco nos pequenininhos, né, na nossa educação infantil. E aí quando a gente fala, né, sobre bilinguismo, eu ouço muito assim essa pergunta, eu acho que vocês também já devem ter escutado. Nossa, mas ele é muito pequeno, meu filho, para já estudar uma segunda língua, né? E aí vem aquela preocupação da família. Qual o momento de se iniciar um currículo bilíngue? Né? A gente tem no nosso produto A+, nós temos o Little Backpackers, né? Que são os nossos pequenininhos, e a gente vê como a neurociência vem demonstrando e comprovando que quanto mais cedo o aluno esteja imerso nessa língua, mais fácil, né, a aquisição desse idioma de forma fluente. Como que vocês veem essa questão? Na verdade, a qualquer hora, né? E quanto mais cedo, melhor. Porque nós, professores, costumamos dizer que as crianças, elas são como esponjas, né? Elas captam e elas superam o input, o insumo, né? Elas são capazes de articular, e isso daí é perfeitamente explicado pela linguística, né? Quando você fala da gramática universal, né? Do black box, né? Né? Então, na verdade, isso daí não atrapalha em nada. Você tem um momento em que aquela criança ela pode até misturar as duas línguas, isso daí é saudável, perfeitamente saudável, porque isso é superado em determinado ponto e eles vão separar as duas línguas. Os meus filhos, né, eles foram criados com 3 línguas, com português, nós, brasileiro, espanhol, que é a língua da família, e inglês, né? Então, eles cometiam erros, assim,
maravilhosos, entendeu? Porque os erros que são cometidos quando você está num processo de aquisição linguística são erros, na verdade não são erros, são indicativos de que você está num processo de aprendizagem. Eu estou aprendendo aquilo, eu estou absorvendo aquilo como um esponja. Duas caixinhas e o cérebro que capa o vocabulário. É o translanguaging, né? Que é chamado de É translanguaging. lindo, né? Eu ouso dizer que é lindo. Eu me lembro de uma passagem do meu filho, né? Ele também, nesse processo de aquisição da língua, um dia ele disse assim para mim: mãe, open a porta. Open a porta. Olha que coisa linda, né? É o cérebro bilíngue em ação. Ele vai e pega uma palavrinha aqui dessa gaveta que ele conhece e aí você vê como tá nascendo de forma natural. Ele faz uso para o dia a dia, porque ele precisa se comunicar e ele faz o acesso àquelas duas línguas de forma natural. Né? Então, realmente é muito bonito de ver. É muito bonito. É muito bonito ver eles fazendo isso, né? de maneira natural. E é muito interessante também, uma das minhas filhas, né, que chegou um determinado momento que ela pediu, a moça que trabalhava conosco, ela pediu guardanapo, mas ela pediu em espanhol, Sim. né? E aí eu ia passando, eu disse, não, em português a gente diz guardanapo. Ela ficou zangada comigo. Ela falou, você nunca me disse isso. Então ela estava usando a outra língua, porque na verdade era o recurso que ela tinha. Faz sentido para ela, né? É uma questão de recurso. Exato. E isso daí já abre a porta para esse futuro, né? Essa tolerância, né? Essa tolerância vai se desenvolvendo e essa empatia, que é uma das habilidades socioemocionais mais importantes, na verdade, quando a gente fala tanto de educação bilíngue quanto de internacionalização. Perfeito. E quando a gente pensa na aquisição da língua inglesa, né? Eu sei que quando eles vão aplicar para fora, Bia, eles precisam ter isso comprovado, né? Não é só realmente eles conseguirem se comunicar. Quais são os caminhos que esse aluno precisa adotar para conseguir, né, apresentar um certificado? De que forma esse aluno pode se preparar para uma universidade internacional, considerando a questão do idioma? Boa. Então, tem universidades, né, tem currículos internacionais que vão permitir que esse aluno não precise fazer um teste comprobatório. O exemplo mais evidente é o IB. Então, se o aluno faz o ensino médio dele todo no IB, ele, de forma geral, não vai precisar fazer um teste de idioma para comprovar o conhecimento de inglês dele. Porque o IB ele é internacionalmente conhecido, ele é reconhecido internacionalmente, o nome dele é International Baccalaureate, então assim, ele é de fato reconhecido internacionalmente e sabe-se que eles de fato tinham inglês ali no dia a dia, dentro do conteúdo e não só como língua estrangeira. Então ali no IB isso é um caso resolvido. Para outros currículos, muitas vezes é preciso recorrer a um teste de proficiência. Esse teste de proficiência vai poder passar por diversos testes. Não posso falar alguns aqui, mas eu sei que a gente tem o Cambridge dentro do nosso currículo, então a gente oferece o teste de Cambridge dentro da estrutura aqui do A+, mas existem outros testes também que são aceitos, e o ideal é que eles entendam que formato de teste eles ficam mais confortáveis fazendo. Então, existem testes de inglês que vão ser direto com uma máquina. Você vai falar, porque o teste, vamos lá, o teste de inglês ele testa todas as suas habilidades linguísticas do inglês. Então, speaking, listening, writing e reading. E aí, quando você vai falar e ouvir, em alguns testes você fala e ouve com um ser humano, que é o caso de Cambridge. Sim. E também do IELTS. E em outros testes você fala com uma máquina, que é o caso do TOEFL e do Duolingo, por exemplo. E aí, quando a gente vai dividir os testes, eles podem ver como eles se sentem mais confortáveis. Se eles se sentem mais confortáveis com o Duolingo, falando com uma máquina ou falando com uma pessoa, onde que eles vão estar mais confortáveis. E tem um pouco de mito também, de assim, mas eu vou fazer um teste do inglês britânico, mas eu aprendi a vida toda inglês americano. Tem muito, você deve ter ouvido esse medo já. Preocupados com o sotaque, muito preocupados com o sotaque. E assim, já ouvi de fontes diretas de gente que de fato corrige esses testes. O sotaque não é um problema.
O sotaque, na verdade, comprova que você é quem você é. Parabéns, você é um brasileiro que tem o inglês como segunda língua. Todos esses agentes, no momento, o que eles fazem é ter diversas pronúncias, né? Os diversos Englishes, como eles são chamados, né, por David Crystal. É isso aí, é você ter o inglês indiano, é você ter o inglês britânico, é você ter o Mid-Atlantic English, né, que é entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, África do Sul, etc, etc, etc. Então, na verdade, o interesse desses agentes não é justamente para não ser discriminado. É justamente, o sotaque está incrível, está ótimo. E eu costumo dizer assim, que ele precisa saber, conhecer o inglês, independente do sotaque. Claro. Né? O inglês é uma língua que ele precisa conseguir se comunicar se ele chegar na Austrália, né? Ou se ele chegar na Inglaterra. Então a gente precisa ir desmistificando isso. O inglês britânico, o inglês norte... Não, é a língua franca. É a língua franca. E tem uma coisa que o brasileiro tem esse sentimento, que eu sinto que a média dos estudantes com quem eu falo, falam, não estou pronto para o teste. E quando fazem o teste, normalmente tiram uma nota maior do que imaginavam. Porque, na verdade, a gente olha para o nosso inglês e é muito crítico sobre o nosso inglês. Não sei se é porque a gente consome muito série, muito filme, e aí a gente vê o inglês deles o tempo todo e pensa que a gente precisa chegar lá, mas a gente não precisa. A gente precisa falar inglês. A gente não precisa falar que nem... E comunicar. A gente não precisa falar que nem um americano e que nem um britânico, porque a gente não nasceu lá nem lá. Então a gente precisa falar o inglês que nem um brasileiro que fala inglês. Então tem esse problema do brasileiro, o viralatismo, assim, de ter uma percepção. É o viralatismo, uma percepção de, meu inglês na verdade não é tão bom. Isso acontece muito. E aí eu tento ajudar eles, assim, a entenderem que, na verdade, o seu inglês é excelente. E existem testes intermediários de inglês também que podem comprovar isso. O Cambridge tem testes intermediários. Então, tá na dúvida, vai fazer um teste intermediário, vai checar. Faz um teste com custo mais baixo antes de fazer um teste mais caro. Vai fazer um simulado antes de fazer a prova oficial. Tem algumas alternativas para garantir isso. Inclusive, muitos deles, no momento, né, como Cambridge mesmo, o resultado vem com um relatório. Que diz assim, você fez o exame First Certificate, mas na verdade você já estava preparado para o próximo exame e tal. Ou então não, você não estava, era melhor você ter feito o anterior. Então isso daí é formativo, né? Já é indicando ao aluno qual é o caminho que você deve seguir. Não é assim, você é um X, você é 10, você é 7, você é 8. Sim, né? Perfeito. E sabe que agora a gente está aqui tendo essa conversa e eu tenho certeza que tem muitos gestores, diretores de escola pensando, né? Nossa, quantas oportunidades de internacionalização, né? Que não é apenas o bilinguismo em inglês ou... Não, existe realmente um processo que precisa ser construído dentro da escola, né? E como identificar o melhor formato para cada escola é um grande desafio, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa tocar. De que forma, né, o gestor vai identificar o que é melhor para aquele alunado? E o que é que vocês trariam? Pensando nos insumos técnicos mesmo, nas soluções que a gente tem, quais são aí as possibilidades que vocês enxergam que podem nortear esse gestor nessa busca por um processo de internacionalização? Claro, em diferentes estágios, porque cada escola vai estar em um determinado estágio da internacionalização. Algumas já estão prontas para um currículo IB, outras ainda precisam implantar um programa bilíngue inicial ou fortalecer aquela carga horária da disciplina língua inglesa. Quais são os caminhos que vocês veem, os insumos que vocês entendem que são importantes de serem observados pelos gestores nesse processo? Bom, eu acredito, por exemplo, né, que ter uma rede de segurança, um apoio, né, por exemplo, uma coordenadora como você, Bia, que possa estar ali ao lado. O setor, né, que institucionalize essa internacionalização na escola. Né? O gestor já ia dizer assim, bom, na verdade disso eu não entendo profundamente. Então, eu preciso de alguém que realmente venha e me dê esse apoio.
E não é só o gestor, né? O gestor é a primeira parada, né? Exato, depois do gestor tem que haver os pais. E aquela série de reuniões, o primeiro, uma reunião de sensibilização com o próprio gestor e com os pais, e em seguida, porque da sensibilização, todo mundo sai assim, ai, paraíso. Tudo bem, tudo ótimo. Chega ali para subir na escada ou descer o elevador, vai começar. Ih, eu devia ter perguntado isso. Eu devia ter perguntado aquilo. E aí tem as dúvidas. Então, obviamente, reuniões subsequentes, sejam elas virtuais ou presenciais, elas são de extrema importância para ir construindo essa Cultura na escola, né? e a confidência, ser confiável, né? A credibilidade, era essa palavra que eu estava procurando. Então, tem que ter essa credibilidade. Então, existir esse apoio durante todo esse processo, um processo de sensibilização, de tira dúvidas, leva, apresenta, volta, e pouco a pouco, né, vai construindo isso e ganhando essa credibilidade. Sim. Isso daí é que vai deixar tanto o gestor confiante, óbvio, tem primeiro a etapa do gestor, quanto as famílias. Você concorda? Eu concordo, eu acrescentaria também os professores, né? Sim, sem dúvida. Porque, como a gente falou, eles têm papel fundamental. Se eles não entenderem o processo de internacionalização como se dá, eles também perdem o barco que está saindo. Então, a gente precisa deles dentro do barco, junto com os pais, junto com os gestores. Então, formar esses professores... E os próprios alunos, né? Sem dúvida. Mas aí os alunos, eu acho que tem variações, né? Como a Joana falou, vai ter escolas que vão estar mais preparadas para a internacionalização, outras um pouco menos. Tem recursos, além da formação de todo mundo, assim, da sensibilização de todos para entender a relevância e tudo. Algumas escolas já têm alunos que estão estudando fora. Sim. Poucos. Às vezes tem 1 ou 2. Nos últimos 5 anos, 2 ou 3 foram estudar fora. Tenta trazer esses alunos para dentro da escola, mesmo que seja de forma virtual. Bota esses alunos para conversar com os alunos que estão ali dentro. Mesmo que sejam 2 ou 3. Esses 2 ou 3 vão ser a semente para isso crescer, para os alunos se enxergarem, porque aquela pessoa estava dentro daquela sala, daquele aluno. E ele agora está estudando lá. A credibilidade também é a parte da potencial. construção da Isso tem um credibilidade. potencial inspiracional para os alunos. A minha experiência com isso é maravilhosa, assim. Quando eu boto o aluno para falar com o aluno, isso gera muito mais engajamento do que tudo que eu falar de mais maravilhoso que eu tiver para falar. Todas as pirotecnias que eu puder fazer não fazem tanto quanto um aluno falando. Então, trazer aluno que está estudando fora é muito rico. Importante. Mas também, por exemplo, eu tenho casos, muitos casos, de alunos que decidiram estudar fora porque foram fazer a Olimpíada. E não sei se vocês já ouviram essas histórias. Sim. E não precisa ser só a Olimpíada, tá? Simulação da ONU, vários projetos que você vai escalando. Você começa ali no núcleo dentro da escola, você faz a Olimpíada ou a simulação da ONU. E aí você descobre que você passou por uma outra fase da Olimpíada, ou que tem uma simulação da ONU no seu estado. Ou aí depois você descobre que tem na região. E depois você descobre que tem uma simulação da ONU nacional e uma Olimpíada nacional. E aí você consegue uma medalha na Olimpíada Nacional e você se classifica para uma Olimpíada Internacional. E aí você fala, uau, o mundo! E assim, esses alunos abrem os olhos. É muito uma opção de internacionalização. Os alunos abrem os olhos para isso. E você ter como parte do seu currículo, né, dentro da educação bilíngue, da aprendizagem bilíngue, você ter a aprendizagem por meio de projetos, já é um primeiro passo. Isso já vai fazendo eles estarem, né, preparando eles para essa questão de resolução de problemas, de resolução de desafios, que inclusive podem ir muito além da sala de aula, né? Sim. Muita gente vê isso com frequência, própria Olimpíadas domésticas, digamos assim, né? Sim. Resolução de problema de saúde, resolução de problema científico, né? Eu já vi aluno ir por uma semana para um curso lá no QSAE, na NASA, e resolver um problema que os cientistas não tinham resolvido, porque tem uma cabeça muito mais aberta, né? E isso daí é
você ir preparando o seu caminho justamente para dar esse salto qualitativo, né? O pulo do gato. Certo? E esses projetos, eles fazem toda a diferença na percepção do estudante também, como sujeito que vai impactar o local, né? Eu tenho um exemplo também interessante de um projeto que foi adotado, né, em uma das escolas que a gente trabalha, que eles buscaram aí o World Water Day, né, o Dia Mundial da Água, que é um dia determinado pela ONU, onde as escolas, a sociedade, o mundo pensa sobre a importância desse recurso que é a água. E aí o projeto foi o seguinte: os alunos do 6º ano, eles estavam vivendo no local uma situação grave de dengue, né? O mosquito da dengue estava ali trazendo uma série de pessoas doentes, né? E aquilo, uma realidade local. Em paralelo com essa temática da realidade mundial, que é o World Water Day, o que é que o professor propôs? Ele propôs: vamos fazer uma vistoria pela escola e identificar pontos de água parada. Identificando isso, vamos propor como economizar água na nossa escola. E aí ele uniu o local ao global. Isso. Graças a Deus não acharam pontos de água parada. O diretor ficou extremamente aliviado. Mas eles redigiram uma carta para o diretor, essa carta em inglês, né, por conta do programa, dizendo como que você, diretor, pode economizar água na escola. Observamos que as torneiras não têm a opção de desligar automaticamente, né? Observamos que o jardim não reaproveita a água. Então, eles trouxeram para a realidade local o impacto do global. Então, quando você traz, Virginia, essa questão do projeto, a gente consegue enxergar na prática como isso contribui para esse olhar mais global, né? Esse olhar também de empatia, de cuidado com o mundo, que é o que lá na frente as universidades também vão pedir, vão exigir deles. Então fica claro que essa internacionalização é um processo. E não só na candidatura, né? Na própria vivência na universidade. Se eles não tiverem capacidade para solucionar problema, gente, como é que eles vão ver dentro da universidade estrangeira? Isso é central no cidadão do século XXI, né? Com a quantidade de desafios e de problemas que nós temos no mundo, né? Ali adiante e lá na Ásia, sei lá onde, né? Em Singapura, por exemplo, que atualmente está com muitos problemas. Se a gente não tiver essa capacidade, se nós não desenvolvermos, não é uma questão de educar ou fazer o aluno, é uma questão de desenvolver essa consciência, né? Essa capacidade de fazer a pergunta, né? Que é outra questão importante, que é um projeto que começou na Universidade da Califórnia, né? Que é justamente o aluno trazer para o projeto sua própria pergunta. Né? É nós sermos cidadãos que vamos aprender para o resto da nossa vida e sermos cidadãos que são crianças de 4 anos de idade lá no fundo perguntando por quê, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem uma frase do currículo de Cambridge, né, e também no nosso material A+, que é a pergunta norteadora, né? Sempre tem uma pergunta norteadora. E aí ele diz assim: why ask why? Por que perguntar por quê? Pergunte tudo. Isso. O aluno precisa ter esse desejo de questionar, de pesquisar. Ele não pode perder isso nunca. Nunca. E quando vocês falam de desejo de questionar, de pesquisar, eu penso sobre como o brasileiro também não sabe que ele pode estudar fora. E como que isso também é fundamental. Pode ser um papel fundamental da escola trazer essa informação. Olha, você pode. Não é porque você está numa escola que tem currículo brasileiro, porque às vezes está no currículo brasileiro, bilíngue, e acha que então eu não tenho essa opção. Chances, e não é verdade. E não é, nossa, mas está muito longe de ser verdade. Porque a quantidade de brasileiro que vai fazer graduação fora do Brasil e a quantidade que tem IB, que tem um Canadian, que tem um Cambridge, é muito pequena. Então a porcentagem de gente que vai com currículo brasileiro é muito maior. E às vezes eu sinto que o brasileiro médio não se vê no lugar de quem pode, porque às vezes não conhece. A escola tem esse papel também de apresentar e o aluno de questionar, de pesquisar, de ir atrás, de sonhar, né, gente? Assim, se a nossa juventude não puder sonhar em estudar fora. É isso mesmo. Eles perguntam muito assim para mim, os alunos, né? Professora, o que eu preciso fazer para ser aprovado em uma universidade internacional? Aí eu sempre respondo: a primeira coisa, você precisa querer. Querer de verdade. O querer que é muito, é o que move montanhas, aquele.
O querer, esse daí é lá dentro, esse é difícil. Esse é difícil, mas se você tiver, você alcança. Exato. Porque a gente pode encontrar essas estruturas e a escola também vai amparar, mas ele precisa querer entender que ele pode, né? É muito disso que você traz também. E no counseling, uma das primeiras coisas que eu faço com os alunos, num encontro de autoconhecimento, é discutir com eles e fazer um trabalho de reflexão do porquê que eles querem estudar fora. Eles fazem um trabalho assim de entender quais são os valores para eles de estudar fora. E aí eles vão ranqueando esses valores até eles entenderem qual que é o assim. Aquele que eles vão colar no espelho e vão acordar e olhar todo dia, que vai fazer eles lembrarem dessa motivação para acordar e falar, não, mas eu vou dedicar meu tempo a tudo isso que eu tenho e mais aos meus sonhos de estudar fora, porque tem esse valor aqui, porque tem essa motivação aqui que está dentro de mim e que eu às vezes esqueço, porque eu sou atropelado por outras coisas, mas eu preciso lembrar. Porque é isso. É um planejamento longo. Estudar fora. Tem gente que decide no último ano da escola, eu não recomendo. Mas O desafio é maior. o desafio é bem maior. Mais profundo. Mas se você se propuser a isso de forma estruturada, é um desafio de longo prazo. Então você vai precisar É uma lembrar. construção, É uma um construção. desenvolvimento. Então vai precisar lembrar dessa motivação e precisa desse querer aí, desse querer bem profundo. É isso aí. Bom, e aí antes da gente encerrar, eu queria fazer uma última provocação aqui, né? Visto que a gente já trouxe uma série de ações de internacionalização, já vimos que é um processo que pode ser diferente para cada escola, mas que é um processo importante e fundamental, né? Eu queria que vocês trouxessem em poucas palavras, né? Por que a necessidade de internacionalizar? E eu ouço muito essa pergunta também, né? E algumas famílias me perguntam assim, está na moda a internacionalização? É um risco, né? Isso é um risco. E eu acho que é importante a gente finalizar esse bate-papo, né, com esse olhar. Por que internacionalizar? Por que agora? Se a gente parte do princípio, como nós aqui discutimos muito, em termos de ter um mundo intercultural, né? E de termos essa troca e desenvolvimento dessa cidadania, educação pela cidadania global, então a internacionalização ela se torna natural para acontecer, não é? Sim. O mundo ele não está distante, né? Nós ainda temos muito aquela visão de nós no Brasil que eu estou falando, né? De que está tudo muito longe, fora do nosso alcance, né? E, na verdade, quando você estende a mão, como a Bia estava dizendo, quando você estende a mão, você vê que você pode alcançar, né? Então, não é uma questão de sonho, é uma questão de realização, né? Eu costumo pensar que eu não sou uma pessoa que sonha, uma pessoa que realiza. E eu acho que é assim que as pessoas podem começar a pensar e agir. Eu não quero sonhar que um dia eu vou estudar numa universidade internacional. Na verdade, o que eu tenho que fazer para me preparar, para um dia eu estar lá, nessa situação, vivendo isso e fazendo isso, né? Essa autoconfiança também ela é muito importante de ser desenvolvida, né? Por causa da questão do cachorro aí vira-lata, né? Essa observação aí do nosso Nelson Rodrigues, né? Você tem que ter o desenvolvimento da sua... acreditar em você mesmo, acreditar que você pode, né? E quem pode faz. Exatamente. Eu falei logo no começo, né? E aí vamos pro full que eu terminar conectando, eu acho. Eu nunca tinha saído do Brasil na vida e eu fiz o meu intercâmbio durante a graduação pro Canadá. E ali eu me transformei absolutamente, assim, eu descobri o mundo, eu nunca tinha saído do Brasil na vida. E aí eu olhei pro mundo e falei, uau, tem muito mais do que isso aqui. Tem muito mais do que o Brasil. E eu já sabia, já imaginava, eu fui fazer relações internacionais por isso, inclusive. Mas estar lá me provocou tanto
eu fui para Montreal, que é uma cidade absolutamente cosmopolita. Eu tinha gente de mais de 30 países dentro da minha sala de aula. Então, quando a gente falou muito de interculturalidade, de troca de conhecimento, fluxo do conhecimento com a internacionalização, gente, ele transcende, né? Ele cruza as fronteiras. E a gente faz o conhecimento chegar em todo lugar. Então, o que estava sendo desenvolvido lá pode aplicar aqui, o que está sendo desenvolvido aqui pode aplicar lá. Então, de forma muito altruísta, a internacionalização é fundamental para a resolução de problemas do mundo, assim. Interculturalidade, fluxo de conhecimento, a internacionalização é urgente e fundamental, e natural. Acho quase inevitável nesse momento do mundo. Mas, de forma muito egoísta, eu acho que todo aluno deveria poder sonhar em se descobrir fora do Brasil, em descobrir o mundo que tem fora do Brasil. Então, por que não dar essa oportunidade para os nossos alunos? E levar o mundo, né? Para o mundo, o Brasil. O Brasil, é verdade. Eu acho que quando a gente também está morando lá fora e tendo uma vivência lá fora, né? A gente valoriza muito mais o que a gente tem aqui dentro, né? E a gente se valoriza enquanto povo. Com Enquanto povo, gente, enquanto latino, tem uma percepção da latinidade do brasileiro quando a gente sai do Brasil e vai para o hemisfério norte. A gente se vê latino, que a gente aqui não se vê. Então, tem muita riqueza em ir para fora, efetivamente ir, né? Tem a internacionalização em casa e tem outras possibilidades, mas, de fato, você ir fisicamente para fora, estudar lá fora, tem muitos benefícios. E você sabe que, assim, quando fazem essa pergunta, né, e aí também corroborando com tudo que vocês trouxeram, normalmente eu respondo com a outra pergunta, né, eu digo assim, se hoje nós já vivemos em um mundo globalizado, né, em um mundo interconectado, né, onde as fronteiras são cada vez mais transponíveis, onde buscar um emprego já através de uma rede internacional que é o LinkedIn, ninguém mais entrega currículo. Imaginem daqui a 10 anos. Certamente será muito mais globalizada essa sociedade. E é para ela que a gente está preparando o nosso educando hoje. Né? Para esse mundo interconectado. E ele precisa ter habilidades para estar vivendo como um sujeito ativo no mundo, como um cidadão global. Então, a responsabilidade do educador não é moda, é responsabilidade em virtude desse novo mundo que se apresenta para a gente. Né? E aí a gente vai trazendo, claro, de acordo com a realidade de cada escola, o que é possível e ir fomentando essa internacionalização de forma muito cuidadosa. Bom, eu acho que assim, a gente esgotou um tema, na verdade não esgotamos não, porque teríamos muito mais. Inclusive já fica para o próximo, vou deixar aqui essa sugestão para o próximo, a gente falar da internacionalização de forma democrática. Como democratizar? Como democratizar? Internacionalização. Tem pano para... Já tem pano aí, assunto para o próximo, para o nosso MesaCast, vamos pensar. Mas quero agradecer muito, né, a Beatriz Alvarenga, especialista em internacionalização, também a Virgínia Garcia, especialista em bilinguismo e produtos educacionais. Foi uma alegria estar aqui conversando, debatendo, né, e trocando nesse tema tão valioso para toda a educação. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite, pela condução brilhante. E agradeço enormemente a você, a Bia, pela troca que nós tivemos hoje. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deu tudo certo, gente?